Boa tarde, amados irmãos, a paz seja com todos vocês. A paz seja convosco. Bom, hoje vamos estar dando continuidade à nossa leitura, livro de Jeremias, capítulo 41. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Vamos estar orando para Deus abençoar esse momento. Amém? Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, soberano e santo dos santos é o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti que abençoe este momento. Que o Senhor possa estar derramando sobre nós, ó Pai, a Tua unção. Esteja abrindo, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua palavra, para guardar a Tua palavra em nós, para que sejamos obedientes a Ti. Ensina-nos, ó Deus, o caminho em que devemos andar, para que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Sonda o nosso coração, sonda a nossa alma. Fala conosco neste momento, que cada um, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que esteja, possa ouvir a Tua voz nesse momento, e através da Tua palavra o Senhor possa guiar-nos, Senhor. Abençoa seu lar. Abençoa, Senhor, o seu trabalho, onde quer que esteja neste momento ouvindo a Tua palavra. Que possamos, Senhor Jesus, nos revestirmos com a armadura espiritual, Senhor, da Tua palavra, para vivermos conforme o Senhor tem ordenado. E que seja feita a Tua vontade. E usa neste momento para o Teu propósito e abençoa as nossas vidas. Que seja feita a Tua vontade em o nome de Jesus. Eu oro e agradeço a Ti, para a honra e glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, o título desta mensagem nos diz o assassinato de Gedalias. Nos diz assim: Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, e com ele 10 homens, príncipes do rei, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e comeram pão juntos ali em Mispá. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispá, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba raspada e vestes rasgadas, e retalhando-se e trazendo nas suas mãos ofertas e incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, ia chorando, e sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, entrando eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mate, porque temos no campo tesouros, trigo, cevada, azeite e mel. E ele, por isso, os deixou e não os matou entre seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que matou por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa.
por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o restante do povo que estava em Mispá, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispá, e Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, e levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das grandes águas que há em Gibeon. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispá virou as costas e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, a todo o restante do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, depois de haver matado a Gedalias, filho de Aicão, isto é, aos homens poderosos de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que havia recobrado de Gibeon, e partiram indo habitar em não sei ler isso aqui, Jeruti-Quimã, que está perto de Belém, para dali irem e encontrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, matado a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha feito governador sobre a terra. A gente havia visto no capítulo anterior que esse homem já desejava matar a Gedalias, mas Gedalias ele era um homem bom. Assim a gente viu no capítulo anterior. Se você perdeu, esteja procurando aí no meu perfil o capítulo 40, onde a gente vê que o rei, de Babilônia havia dito que não era para matar a Gedalias, se assim eu não me engano. Mas enfim, eu vou estar lendo aqui a explicação para que a gente possa entender. E feriram a espada. Gedalias generosamente dividiu sua mesa com Ismael e com os homens que acompanhavam. Na cultura judaica, comer juntos indicava confiança, amizade e hospitalidade. No entanto, o assassinato foi cometido no momento da refeição. Tamanha era a maldade de Ismael. Isso mostra que o pior inimigo não é aquele que se declara como tal, e sim aquele que se finge de amigo. Quem já experimentou uma traição vinda de alguém em quem confiava sabe muito bem o que isso representa, em face da inveja e da ambição pelo poder. Muitas pessoas dissimuladas se disfarçam de amigos para conquistar a confiança e depois dar o bote. Por isso é importante ter discernimento espiritual, que é a capacidade de distinguir com precisão a verdade da mentira.
o justo do perverso e a luz das trevas. É claro que nenhuma conclusão pode ser tomada devido a maledicências, impressões equivocadas ou suposições. Senão, isso se torna um juízo temerário, algo que é condenado pelo Altíssimo. Ou seja, a gente está julgando sem saber. Ia chorando. O grau de fingimento de Ismael era tão grande que quando ele soube da chegada de um grupo de peregrinos a Jerusalém, foi logo ao seu encontro. Esses viajantes eram homens de bem e estavam ali para lamentar a destruição do templo. Ao se aproximar deles, Ismael chorou para demonstrar também reverência e tristeza e assim ganhar confiança. Além disso, citou com respeito o nome de Gedalias, a quem matou em secreto no dia anterior. Dentre este grupo de 80 pessoas, 70 foram mortas e tiveram seus cadáveres jogados em um poço. As 10 restantes sobreviveram em troca dos alimentos e dos bens que tinham em seus campos. Vejam que Ismael chorou, a fim de enganar essas pessoas, da mesma forma que se fez de amigo para matar Gedalias. No entanto, todos aqueles que, como Ismael, usam de recursos enganadores, como bajulações, sorrisos falsos, choro, mentira ou qualquer outro tipo de manipulação, serão julgados pelo Altíssimo. Tais pessoas têm o caráter semelhante ao de Satanás, pois vivem para enganar. Ele seduziu a terça parte dos anjos e depois iludiu Eva no Éden. Hoje, arregimenta servos para fazerem para fazerem seu trabalho sujo, os quais, se não se arrependerem, terão a mesma condenação que ele terá. É muito importante essa palavra que a gente acabou de ouvir aqui. Muitas pessoas, elas têm um caráter semelhante ao de Satanás. É perigoso isso, meus irmãos. Pessoas enganadoras, pessoas que não se importam com a palavra de Deus e nem mesmo com a nossa amizade, nem mesmo com o amor que a gente sente por eles. Eles nos atacam quando podem, nos caluniam, nos maltratam, né? E fingem em todo o tempo. E nas nossas costas são outro tipo de pessoa. A gente deve tomar cuidado com essas pessoas. É importante a gente sempre estar atento às pessoas que a gente quer perto de nós, né? Porque para que não nos tornamos como eles. Mas é sempre importante a gente estar orando por todos. A Bíblia nos ensina a orarmos até mesmo pelos nossos inimigos, né? Então é importante a gente ter esse entendimento. Amai ao próximo quanto a ti, como a ti mesmo, né? Deus nos ensina isso. E todos são merecedores do amor. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Deus ama a todos. Mas nem todos amam a Deus. E nem todos vão nos amar dessa forma. Nem todos vão retribuir aquilo que a gente dá a eles. A gente vê que Gedalias, com o seu bom coração, ele abriu a porta da sua casa, ele trouxe à sua mesa um homem para ser alimentado, para viver daquilo que ele tinha. E esse homem o feriu à morte.
Então a gente vê que nem tudo é recíproco. E só que a Bíblia nos ensina, né, que o que a gente planta, a gente vai colher. Então, é importante a gente entender isso. Essa passagem se encontra no livro de Gálatas. Até engraçado, eu li essa passagem hoje. E eu quero estar lendo aqui para que você entenda que essa passagem, sem dúvida, vai ser bom, vai fazer parte desta ministração de Jeremias 41. Onde Gálatas 6, a partir do versículo 7 ao 10, nos diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Deus nos ensina a fazer o bem. Exatamente isso que o Gedalias estava fazendo. Mas não foi o que ele recebeu em troca, né? Mas é importante a gente fazer a nossa parte. Não é porque talvez o próximo nos faça mal que a gente deva fazer, né? Deus vê tudo, tudo, tudo. Seu olho está sobre toda a terra, sobre cada alma vivente, desde a mais nova à mais velha. Então, acredite que nada passa por diante dos olhos de Deus e não é percebido. Tudo é percebido. Não somente os atos, mas o nosso coração. Porque a maldade, ela não é somente no agir. A maldade, ela está no coração. Então, às vezes, se você já ansiou por fazer a maldade, já sentiu a vontade de fazer a maldade, Deus já sondou o seu coração. Acredite. Antes mesmo que você faça. Amém? Então é importante, amados irmãos, a gente ouvir a voz de Deus e obedecer. Seja bom, até mesmo com aqueles que para ti sejam maus. Tenha certeza que Deus vai te honrar. Amém? Que a paz do Senhor seja convosco. Deus abençoe.